O que há de verdade na história de que Luciano Vietto, atacante argentino, pode parar no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e fala também sobre Vietto no Vasco. Cruz Maltino está interessado há bastante tempo. Bora te atualizar ainda sobre o Flamengo, que vai faturar 4 milhões de euros por um jogador que talvez o torcedor rubro-negro nem se lembre. Informação importante no São Paulo: quanto o tricolor pode faturar caso o Lucas Perry se transfira mesmo para a França. Por falar no Botafogo, o Tiquinho Soares vai parar por 5 semanas. Qual o tamanho do prejuízo sem um atacante? Vou falar ainda sobre jogadores, ou melhor, treinadores dispensados ou que já deixaram seus clubes. A conta é bastante alta na atual edição do Campeonato Brasileiro. Bora te atualizar também sobre quais são os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços na temporada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, informações sobre o Palmeiras e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, também tive blog no Yahoo e agora estou aqui no YouTube para deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Lembrando que você pegando o link que está no comentário fixo e fazendo o seu cadastro agora, já ganha R$5 para começar a apostar. Cada aposta pode ser feita a partir de R$1 para aumentar suas chances de ganhar. Estou colocando na tela jogos dessa terça-feira por Libertadores e Sul-Americana com os meus palpites. A ideia é tentar te ajudar a se consagrar. No jogo entre Fluminense e Argentino Júnior, vou de Fluminense. Tem também Internacional e River Plate, vou de empate. Ainda por Libertadores da América, Atlético Paranaense e Bolívar, aposto na vitória do Furacão. Já na Sul-Americana, Fortaleza e Libertad, vou de Fortaleza. Defensa e Justiça e Emelec, vou de Defensa e Justiça. Para completar, News Old Boys e Corinthians, imagino um empate na Argentina. E você, é bom de palpite, gosta de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece, se cadastrando agora você tem direito a R$5 para começar a brincar, beleza? Bora iniciar esse vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Neymar. Jornal L'Equipe da França assegura que o Neymar procurou os dirigentes do PSG para decidir, ou para dizer que decidiu deixar o clube. Ele pediu para ser transferido ainda nessa janela de transferências. O mercado na Europa se encerra no fim do mês de agosto, ainda existem alguns dias. Será que ele pode pintar no Barcelona? Onde é que você gostaria de ver o Neymar? Acho que no futebol inglês seria algo bem interessante. Bora contar que o América fechou a contratação de Lisca doido para substituir Wagner Mancini. Mancini foi demitido na noite desse domingo depois de tropeço contra o Bahia. Lisca, que já trabalhou no Coelho entre 2020 e 2021, está de volta a Minas Gerais. Já Renato Paiva, comandante do Bahia, demonstrou chateação com a imprensa local, tudo porque durante toda a semana passada o nome do Rogério Ceni foi muito especulado. Frase do Renato Paiva, abre aspas: essa semana que passou disseram muitas mentiras, fecha aspas. Bora falar também sobre o São Paulo, que anunciou que David sofreu um edema ósseo no joelho e uma lesão ligamentar no tornozelo. No final da partida contra o Atlético Mineiro, ele precisou ser substituído. Depois de uma série de exames feitos nessa segunda-feira, veio o diagnóstico. Já o Palmeiras promete recorrer da decisão do STJD, que puniu com suspensão de 3 partidas o João Martins, o auxiliar técnico do Abel, que tem sido bastante expulso. São 3 cartões vermelhos e mais 4 amarelos. Essa suspensão de 3 jogos se deu porque o português afirmou o seguinte, abre aspas: é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 vezes. Ele justificava alguns erros de arbitragem contra o Palmeiras, afirmando que há um complô para que o Palmeiras não seja bicampeão nacional. Bora falar agora sobre dança das cadeiras quando o assunto é técnicos. Já são 15 mudanças desde o início do Campeonato Brasileiro, lembrando que a gente está na 18ª rodada. As 2 últimas durante o fim de semana: Paulo Turra demitido no Santos e também Wagner Mancini dispensado do América. Diante desse cenário, tracei todos os 15 técnicos que já deixaram seus clubes. Bora a lista: Rogério Ceni no São Paulo, Fernando Lázaro e Cuca no Corinthians, Antônio Oliveira e Antônio Carlos Zago no Curitiba, Ivo Vieira no Cuiabá, Eduardo Cudê no Atlético Mineiro, Paulo Turra no Atlético Paranaense, Odair Hellmann e Paulo Turra no Santos, Mano Menezes no Internacional, Luiz Castro no Botafogo, Wagner Mancini no América e Maurício Barbieri no Vasco.
Essa lista conta com técnicos que pediram demissão, como por exemplo Luiz Castro, e técnicos dispensados, sua grande maioria nessa relação de 15. Alguém fez falta? Alguém foi injustiçado? Use o espaço para comentários, quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre clubes que mais gastaram com reforços na temporada de 2023 em território brasileiro. Essa relação foi feita depois de um levantamento da Pluriconsultoria e leva em consideração as duas janelas, a primeira de janeiro a abril e a segunda que se iniciou no mês de julho e acabou no último dia 2 de agosto. Foram R$1 bilhão movimentados durante as duas janelas, 700 milhões de reais na primeira janela, 300 milhões de reais na segunda. Você tem alguma mínima ideia de quem foi o clube que mais gastou? Acertou se você respondeu Flamengo. 211 milhões de reais, esse valor corresponde a aproximadamente 20% do que todos os clubes brasileiros gastaram com reforços na temporada. Segundo lugar surpreendente do Bahia, com a ajuda do Grupo City, o Bahia desembolsou 116 milhões e 600 mil reais. Terceiro lugar do Vasco da Gama, apenas 600 mil abaixo do Bahia. O Vasco desembolsou 116 milhões de reais. A curiosidade é que Bahia e Vasco, apesar de terem investido bastante, estão hoje entre os mais ameaçados de rebaixamento. Quarto lugar é de outro time muito ameaçado, o Santos, hoje na zona da degola. O Peixe desembolsou 106 milhões de reais. Quinto lugar para o Grêmio com 60 milhões, baita diferença em relação aos outros. Red Bull Bragantino em sexto com 55 milhões de investimento. Palmeiras é sétimo com 49 milhões. Na sequência aparece o Inter com 37 milhões. O Cruzeiro e o Fortaleza empatados na nona colocação com 36 milhões de reais cada. Essa lista prossegue com o Atlético Paranaense, que investiu 35 milhões de reais, Coritiba com 31 milhões, o Botafogo com 29 milhões e o São Paulo com 20 milhões. O Atlético Mineiro gastou 19 milhões com reforços, o Cuiabá, um dos destaques do Campeonato Nacional, investimento baixo, de só 16 milhões e 700 mil, Fluminense com 16 milhões de investimento, o América com 9 milhões de reais, o Corinthians na penúltima colocação como o segundo time que menos gastou com 7 milhões de reais. O último lugar é do Goiás, com investimento para aquisição de atletas de apenas 540 mil. Hora de falar sobre o Botafogo. Notícia triste sobre Tiquinho Soares. Você sabe que ele saiu machucado da partida contra o Cruzeiro nesse domingo em Belo Horizonte, certo? O Botafogo o submeteu a exames e informou que o Tiquinho sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A boa notícia é que não há necessidade de intervenção cirúrgica. A má notícia é que o prazo de recuperação é de 5 semanas. A expectativa é de que ele volte a partir de 11 de setembro. Nesse período, deve ficar de fora de pelo menos 6 jogos. 5 do Campeonato Brasileiro e 1 da Sul-Americana, esse jogo da Sula contra o Guarani no meio da semana. A lista de 6 jogos pode aumentar se o Botafogo passar para a próxima fase da Sul-Americana, vencer o Guarani por 2-1, vai precisar empatar nessa quarta-feira lá no Paraguai, jogo que a gente transmite no Paramount Plus e eu vou comentar para vocês. Jogos do Brasileiro, já confirmados com a ausência do Tiquinho: Internacional, São Paulo, Bahia, Flamengo e Atlético Mineiro. Importante contar que com o Tiquinho Soares o Botafogo tem tido um desempenho sem o seu centroavante. O desempenho tem sido bem pior. Como é que o Botafogo resiste? A boa informação, o rescaldo de tudo isso é que o Botafogo tem uma vantagem confortável em relação ao segundo colocado no Campeonato Brasileiro. São 13 pontos de diferença. Só para completar sobre o Fogão, vale a lembrança de que com o empate contra o Cruzeiro no final de semana, o Botafogo tem, nesse momento, 99,8% de chance de classificação para a Libertadores da América de 2024. Essa classificação se dá via Campeonato Brasileiro, a pontuação do Botafogo. E as projeções indicam que o Fogão estará na Liberta do ano que vem. Mas o que o torcedor quer certamente é a conquista do título nacional. Bora falar agora sobre o São Paulo em negócio que também tem a ver com o Botafogo. Tem crescido a especulação na França de que Lucas Perry se manda do Botafogo para jogar no Lyon a partir de janeiro do ano de 2024. O John Textor, que é dono também do Lyon, não faria essa mudança agora, preocupado com a possibilidade de o Botafogo perder sem seu goleiro principal, mas estaria condicionando essa transferência para o início do próximo ano. Negócio de algo na casa dos 8 milhões de euros ou 43 milhões de reais. São Paulo é o clube formador do PR e, apesar de não ter dado oportunidades ao atleta, manteve 15% do valor de uma venda futura. Só para relembrar a situação, o PR estava em final de contrato, estava jogando pelo Náutico. O
Botafogo acabou fechando com o jogador um pré-contrato e o São Paulo decidiu antecipar a ida dele ao Botafogo em caráter definitivo, com a promessa de 15% do valor de uma venda futura e mais R$500 mil de investimento. Valor super baixo, gasto com o Botafogo, que vai ter um lucro bastante significativo. Tô para te dizer que se o Botafogo aguardar mais um pouco, talvez consiga até mais do que esses 8 milhões de euros. O PR é muito bom goleiro, tem sido um dos grandes destaques do futebol nacional. Importante contar que o PR também tem um pequeno percentual de olho nessa venda futura. Se o negócio for de fato fechado em 8 milhões de euros, o São Paulo fica com mais ou menos 6 milhões e meio de reais nessa operação, nessa transferência para o futebol francês. Por falar em São Paulo, deixa eu trazer mais uma atualização. Tricolor corre contra o tempo, tem até essa terça-feira para registrar o James Rodrigues na CBF. Se não houver esse registro até essa terça-feira, o James perde os jogos de semifinal e de eventual final da Copa do Brasil. Você sabe que o Corinthians venceu o São Paulo no jogo de ida da semi 2-1. O São Paulo precisa reverter essa derrota na próxima quarta-feira, não é essa semana, outra. Mas o prazo para inscrição na Copa do Brasil se encerra nessa terça-feira. Se o São Paulo não conseguir inscrevê-lo, não poderá mais contar com o jogador nessa competição. O que está faltando, Nicola? O que uma fonte minha do São Paulo falou é que falta apenas a emissão do CPF do James Rodrigues. Assim que esse CPF for emitido, ele vai ser registrado no boletim informativo diário e a partir daí passa a ter condição de atuar pela Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre uma bolada pro Flamengo. O rubro-negro talvez nem se lembre, mas Vinícius Souza, também conhecido como Vinição, está trocando o Lomel, time belga que faz parte do Grupo City, pelo Sheffield da Inglaterra. Negócio de 12 milhões de euros, o Flamengo vai ficar, de acordo com o Vene Casagrande, com 4 milhões de euros dessa operação. Grana bastante interessante por um jogador que não teve espaço na Gávea, mas que tem deixado boa impressão no futebol europeu. Já havia ido bem no futebol belga, no último ano esteve emprestado ao Espanhol, da Espanha, onde disputou 37 jogos com um gol e uma assistência, volante moderno, com boa altura, muita qualidade com a posse de bola e também boa capacidade de marcação. O rubro-negro, que nem é o clube brasileiro que mais precisa de dinheiro, mas certamente com esses 4 milhões de euros, o Flamengo pode eventualmente investir em algum reforço, lembrando que contratações a partir da última quarta-feira apenas de atletas que estejam desempregados. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Muita gente começou a me perguntar a partir da live desse domingo se o Vietto, o atacante argentino, ex-Al Hilal, poderia pintar no Corinthians. Confesso que eu até fiquei surpreso, eu não havia lido nada a esse respeito. Fui checar com uma fonte minha no Corinthians para saber o que há de verdade nessa história. Só para contextualizar, o Vietto é aquele jogador que havia ido muito bem em Mundial de Clubes, está livre desde o dia 30 de junho, quando deixou ao Al Hilal, e tem negociações com o Vasco. O torcedor do Vasco, inclusive, faz uma baita mobilização nas redes sociais para pedir sua contratação. Pois bem, conversei com um dirigente do Corinthians, estou até pegando a frase aqui certinho, para que vocês possam tirar as próprias conclusões. Esse dirigente, que eu não posso revelar o nome, disse, aqui ó, peraí, desconheço esse nome, nunca comentamos sobre o Vietto no Corinthians, então descartemos a possibilidade de o Vietto ser contratado pelo Corinthians. O Vasco fez todo o esforço do mundo para adquiri-lo, mas o Vietto está bem perto de se mudar para a Arábia Saudita. Um clube de lá ofereceu 7 milhões de euros por temporada, isso vai dar mais ou menos 3 milhões de reais por mês de salário, com cifras incompatíveis à realidade financeira de clubes brasileiros. Dessa maneira, nem Vasco nem Corinthians, o Vietto deve prosseguir no futebol saudita. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!